Estamos de volta com o debate UOL e Folha, com os 4 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Datafolha. Você que está acompanhando aí o nosso debate, muito obrigada pela sua audiência. Como você sabe, o nosso debate traz esse formato diferente, tem sido interessante acompanhar como eles estão administrando o tempo. E eles gastaram muito mais tempo aí nesses 2 primeiros blocos. Dando uma olhada aqui nos cronômetros, Ricardo Nunes tem ainda 7 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos, 6 minutos e 50 segundos, Pablo Marçal, 7 minutos e 50 segundos e Tabata Amaral, 6 minutos e 7 segundos. Esse terceiro bloco começa com perguntas de jornalistas para os candidatos. E conforme o sorteio, a primeira a fazer pergunta é a jornalista Júlia Barbon, da Folha de São Paulo, e que pergunta para a candidata Tabata Amaral. Júlia. Candidata, a senhora costuma exaltar a sua autoria como deputada federal em projetos como o Pé de Meia, para estudantes de baixa renda, e a distribuição gratuita de absorventes. Mas uma reportagem do UOL mostrou que projetos muito parecidos foram protocolados anos antes pelos deputados Edilvan Alencar, do PDT, e Marília Reis, do PT. Depois que isso foi divulgado, a senhora passou a se referir aos projetos como um trabalho coletivo. Por que a senhora não deu crédito para os seus colegas antes? A candidata Tabata Amaral tem ainda 6 minutos e 7 segundos para usar aqui no debate e responde a pergunta, então, da jornalista da Folha de São Paulo agora. Júlia, eu entendo o papel do jornalismo, mas acho triste que você traga aqui uma narrativa mentirosa que foi trazida pela Marina Helena no último debate. Marina Helena, para se aparecer, traz mentira, ataca os adversários e eu tenho uma única resposta. Quem tiver qualquer dúvida, digita Pé de Meia e vê quem é a autora do projeto. Quem tiver qualquer dúvida, procura todos os autores da Lei de Distribuição de Absorventes. As pessoas não são bobas, elas estão acompanhando e elas sabem que justamente por eu não ter esses BOs que esse povo todo aqui tem, tenho sim muito trabalho e é isso que vão atacar, mas o povo sabe do meu trabalho e da minha seriedade. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. Nunca imaginei em toda a minha vida ter que defender a jornalista aqui da UOL, mas olha o tanto que a Tabata foi injusta. Ela leu uma matéria e a matéria é fato. Não faz sentido. Só assume que você copiou e dá o crédito para as pessoas. Ponto. A gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, Thaís Bilenque, e que pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda tem, segundo aqui o nosso cronômetro, 7 minutos e 36 segundos para responder às perguntas e também participar do debate. Candidato, o senhor transferiu seu domicílio para São Paulo na véspera de acabar o prazo. Passou a morar numa casa de um advogado que o senhor não esclareceu se o senhor alugou ou pegou emprestado. Não esconde o desejo de disputar a presidência da República nas próximas eleições. E nem a sua esposa vai votar no senhor porque ela não transferiu o título para a capital paulista. Por que o eleitor paulistano deveria acreditar que o senhor vai levar a sério a prefeitura? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 7 minutos e 36 segundos. Eu aluguei a casa, né, desse advogado, R$200 mil de aluguel por mês, só para você saber. E eu não tenho que abrir o contrato para pedido dele, certo? A autorização dele, se ele quiser, ele pode ficar à vontade a fazer isso. A minha esposa transferiu o título, acho que vocês precisam dar uma olhadinha direitinho aí. E está tudo dentro da legislação, está tudo certo, não tem problema nenhum. Nós seguimos, então, aqui com a pergunta dos jornalistas do UOL e da Folha, justamente para perguntar aos candidatos. E a terceira pergunta da jornalista da Folha, Ana Luísa Albuquerque, para o candidato Ricardo Nunes. Ana Luísa já está conosco. Ana. Candidato, no fim do ano passado, a sua gestão interrompeu o serviço de aborto legal no único hospital da rede que fazia o procedimento no caso de gestações avançadas, nas situações previstas em lei. Segundo organizações que acompanham o tema, o aborto tardio não é mais realizado em unidade da prefeitura. O senhor nega descumprir a lei. Então, candidato, o senhor pode, por favor, informar qual hospital a gestante pode procurar na rede municipal, caso ela precise interromper uma gestação avançada? A resposta, então, com o candidato Ricardo Nunes, que, segundo aqui o nosso relógio, ainda tem 6 minutos e 50 minutos para usar, conforme quiser, no nosso debate. Desculpa, eu falei errado, eu falei do Boulos. Ele tem 7 minutos e 17 segundos. Ok. Ana Luísa, esse tema acabou dando muita repercussão por causa de uma ação do PSOL, onde ali na Cachoeirinha fazia o procedimento. Eu sou
um prefeito, a minha história de vida, de cristão, de defender a vida contra o aborto, defender a vida desde a concepção. Agora, a Prefeitura de São Paulo, e nenhuma prefeitura vai descumprir a legislação. O que houve foi uma forma de ajuste por técnicos, por médicos, aonde poderia ser feito o atendimento da legislação para que o Hospital da Cachoeirinha fosse liberado para fazer a cirurgia de endometriose. Nós tínhamos 1.200 mulheres aguardando a fila de endometriose e lá era o melhor local para se fazer. Tanto é que a gente conseguiu fazer mais de 1.000 cirurgias de endometriose das mulheres. Portanto, a Prefeitura fazendo aquilo que tem que ser feito, a minha posição sendo mantida e as pessoas sendo atendidas. Dando sequência aqui ao nosso debate, quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, a jornalista Raquel Landim, que faz pergunta neste momento para o candidato Guilherme Boulos. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. Pode falar agora, pode falar. Ricardo Nunes, em 10 debates eu te perguntei por que a sua secretária Marta Suplicy hoje é vice do Boulos. Você não respondeu, vou deixar aqui em aberto para você responder a hora que você puder. Perguntando para você. Agora, então, vamos ouvir a pergunta da jornalista Raquel Landim. Raquel. Candidato, o senhor está com dificuldade de conquistar o voto que foi de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 na periferia de São Paulo. Nesse fim de semana, o presidente deveria ter feito caminhadas com o senhor exatamente na periferia, mas não veio. No início de janeiro, Lula disse em entrevista que a eleição em São Paulo era uma coisa muito especial, uma confrontação direta entre um ex-presidente e o atual presidente, entre ele e a figura, referindo-se a Jair Bolsonaro. Mas ele não participa de um evento seu há mais de um mês. O senhor está sentindo falta do seu padrinho político? Quem responde, então, é o candidato Guilherme Boulos. Olha, nós estamos crescendo bastante nas periferias. Isso se vê. Tive ontem na Brasilândia, anteontem no Grajaú. E, aliás, hoje, para quem é de São Miguel e Itaim Paulista, tem carreata hoje à tarde. E para quem está com saudade do Lula, sábado, 2 horas da tarde, uma grande caminhada na Avenida Paulista, a caminhada da Arrancada da Vitória. É só chegar. Quem pediu a palavra foi o candidato Pablo Marçal. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você ver a urna, viu, Boulos? A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. De fato, tanto o Marçal quanto o Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Mas também é importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição. Pablo Marçal pediu a palavra. Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa, você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. Agora a gente chega ao nosso último bloco do debate UOL e Folha, que é um confronto direto entre os candidatos. E segundo a ordem do sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Guilherme Boulos, que pergunta para o candidato Pablo Marçal. Boulos tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Marçal, você sabe que existe uma desconfiança danada da turma que anda em torno contigo, né? Gente que já foi acusada de relação com PCC, com tráfico, todo tipo de coisa. Mas tem uma coisa que não foi falada muito ainda. A sua proximidade com a turma do Dória e com o próprio Dória. Você anunciou pessoas que seriam seus secretários, caso você ganhasse a eleição, que não vai ocorrer. Dos 3, 2 eram ex-secretários do Dória. O teu parceiro que você chamou para a campanha, o Wilson, foi chefe de gabinete do Dória. Você quer governar igual o Dória? Você é um novo Dória? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 6 minutos e 27 segundos para esse último bloco. Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte, o vídeo do Dória declarando apoio para o Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As 2 pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Bom, a gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem agora faz pergunta é a candidata Tabata Amaral. E a pergunta é para o candidato Guilherme Boulos.
Candidato, uma das medidas do governo Lula para manter o equilíbrio das contas públicas foi o novo arcabouço fiscal. Você foi um dos pouquíssimos deputados do Congresso que votou contra esse projeto. Se você é contra o projeto de equilíbrio das contas públicas, até do governo Lula, como que as pessoas podem acreditar que você vai manter o controle dos recursos aqui em São Paulo e que não vai ter um descontrole total, uma gastança total? Agora a resposta com o candidato Guilherme Boulos, que ainda tem 6 minutos e 30 segundos no debate. De fato, como deputado, fiz a votação junto com o meu partido contra o arcabouço fiscal, porque tinha problemas que criariam o risco de ter cortes em gastos sociais. Eu acredito que é plenamente possível a gente ter responsabilidade fiscal, ainda mais São Paulo com o maior orçamento da sua história, e ter responsabilidade social. É isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer como prefeito. Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, porque estamos a uma semana da eleição, os ânimos se afloram. Agora, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, porque o meu enfrentamento nessa eleição é contra 2 bolsonaristas, e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo, e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. O que a gente vê aqui, na verdade, o Marçal gosta de falar de consórcio, é um consórcio contra o Boulos. Né? As pessoas se juntando porque sabem que a nossa candidatura representa a mudança real na cidade de São Paulo, que não tem compromisso com privilégios, que não tem compromisso com a Faria Lima, que tem compromisso da gente virar o jogo e garantir os interesses do povo que mais precisa em São Paulo. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Ricardo Nunes também já tinha pedido a palavra, então primeiro Nunes, depois Tabata. Olha, indo para o debate de alto nível, o quanto esse tema é importante. A Prefeitura de São Paulo hoje tem a sua saúde financeira estabelecida. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Eu tenho um governo liberal a favor das concessões, das privatizações, das PPPs, que isso ajuda na dinâmica da gestão, bem diferente do Guilherme Boulos. A gente segue rigorosamente a questão da saúde financeira, da responsabilidade fiscal, e isso é fundamental. Então aí a gente já percebe uma grande diferença. É muito importante São Paulo continuar num caminho seguro, porque a questão das finanças é algo fundamental para que a gente mantenha os serviços prestados em andamento. Tabata Amaral. Vale sempre lembrar para quem nos acompanha que nem Lula nem Bolsonaro são candidatos nessa eleição. Esse é um discurso que vem mantendo o nosso país refém de um debate real de ideias já há muito tempo. Agora é importante entender quem é que lucra com esse discurso e por que lucra. Porque enquanto a gente estiver num debate polarizado, ideologizado, não tem que se falar de problemas da cidade, não se fala das propostas, não se fala de equipe. Então eu estou aqui para reforçar mais uma vez, prefeito, prefeita, tem que saber conversar com todo mundo. Isso aqui não é um docinho de coco, isso aqui não é brincadeira. Não tem espaço na prefeitura para menino mimado, nem para quem sai ateando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente. Só para a gente tomar esse cuidado, porque o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai falar sobre quem a gente é, quais são os nossos valores, o que é que a gente espera, deseja, merece para os nossos filhos e filhas. E só para fazer um comentário sobre a fala do Nunes, de que adianta todo um esforço feito por outras gestões para São Paulo ter dinheiro, se esse dinheiro não promoveu nenhuma mudança estruturante e transformadora na cidade e se hoje a prefeitura tem tantas denúncias de corrupção. Nunes pediu a palavra. Olha, gente, está melhorando o debate aqui. Agora a gente está indo para um campo de entender o que cada um pensa. Vou te dar uma ideia. Eu inaugurei 19 UPAs. Quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões na média. O custeio, 5 milhões por mês cada uma. Olha o quanto é importante a gente ter a saúde financeira da cidade em dia. O orçamento da saúde eram de 10 bilhões, hoje 20 bilhões, esse ano 21 bilhões. A gente tem que ter todo esse equipamento funcionando, toda essa estrutura da cidade funcionando. E isso é importante porque a gente só faz isso quando tem recurso. Então a responsabilidade fiscal, saber fazer a gestão, aqui nenhum deles fez gestão de nada. Ter a gestão, o controle, para que a cidade possa gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. São Paulo gera riqueza, não consome riqueza. Isso é um tema importante para você observar na sua decisão, por isso eu peço seu voto para o 15. Pablo Marçal e Guilherme Boulos pediram a palavra. Primeiro, Pablo Marçal.
Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? Eu recebo dinheiro de prefeitura? É o seguinte, é só levantar a mão aí, está desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. O candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, está sendo analisado. E agora quem vai falar é o candidato Guilherme Boulos, que pediu a palavra. Gente, o Ricardo Nunes faz esse discurso de responsabilidade fiscal e tal, parece bonito. São Paulo tem hoje o maior orçamento da sua história, 112 bilhões de reais. Em 4 anos, qual é o legado que ele deixou? Tenta pensar, você que está assistindo. Com o maior orçamento da história. E pior, ano passado conseguiu fazer déficit de mais de 5 bilhões de reais. Um orçamento desse. Então, não tem condição, não tem coerência, não tem autoridade para vir aqui falar de responsabilidade na gestão da coisa pública, sem falar todos os escândalos que foram mencionados nesse debate que seguem sem explicação pelo Ricardo Nunes. Falta de transparência, desvio de recurso na prefeitura. Vamos dar sequência aqui ao nosso debate, o seu pedido de direito de resposta sendo analisado. Enquanto isso, a pergunta do candidato Pablo Marçal, que pergunta neste momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo o sorteio. Marçal. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Está o vídeo, está sendo publicado, está rodando aí. E fazendo para o cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Camizungo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas. Arrecadou mais de 4,5 milhões das pessoas de boa fé. Sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível, cara. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? O senhor não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tem a tal das ondas, os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai, que está nos áudios da gravação da Polícia Federal? Escute o teu pai, Pablo Henrique. Você deu golpe nas pessoas lá da África humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. O Pablo Marçal pediu direito de resposta. Antes, o pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado pela comissão. E agora o pedido do Pablo Marçal está sendo analisado. Mas o Pablo Marçal pediu a palavra também.
Lá em Camizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E estamos juntos, Camizunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. Eu queria pedir uma pausa ao que a gente está vendo aqui e trazer uma proposta, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam em casa. Vamos falar de violência doméstica, mas não ridicularizando um tema que é tão importante como, infelizmente, muitos adversários fazem. São Paulo bateu recorde de feminicídio nesse ano. Já foram 25 feminicídios. E tem uma acusação, sim, muito grave em cima do prefeito, que é o fato de fazer muito pouco, quase nada, para mudar essa realidade. E aí, trazer minha proposta. Nós sabemos que a violência doméstica, ela começa com abuso psicológico. É por isso que eu falo tanto da importância da gente garantir apoio psicológico e independência financeira para nossas mulheres. E aquelas mulheres que foram ameaçadas, elas merecem a proteção do poder público. Seja numa casa sigilosa, na qual elas possam estar até se reerguerem e estarem seguras, seja garantindo a Patrulha Maria da Penha. Nós temos hoje menos de 140 guardas fazendo esse patrulhamento. É muito pouco para as mulheres de São Paulo. Vou fortalecer a Patrulha Maria da Penha e atuar em todas as instâncias para a gente sufocar essa violência. E vou além. A gente também vai atuar na questão do estupro. Vocês viram o maníaco na Moca, em frente a uma escola, luz do dia, uma câmera gravando, tentando arrastar as mulheres. Esse é outro recorde horroroso que aconteceu na gestão do Nunes, que é recorde de estupro. São 8 estupros por dia aqui em São Paulo. Vocês podem contar comigo. A gente vai reforçar a iluminação, a gente vai reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos e uma mensagem para os homens. Eu falo muito de segurança das mulheres, mas tenho certeza, se a rua for segura para a mulher, ela vai ser segura para vocês também. Cada um aqui vai responder perante a Deus e a justiça pelos crimes que cometeu ou não. Mas eu acredito que você que está nos acompanhando merece que a gente fale de proposta e respeite você que está aqui. Bom, a candidata Tabata Amaral, fazendo agora a colocação, ela tem somente agora 1 minuto e 51 segundos para usar. A gente está na última pergunta do debate, calma que eu vou falar aqui dos demais. Foi pedido o direito de resposta de Pablo Marçal, foi negado, ele pediu a palavra e tem o momento de falar agora. Ele ainda tem 4 minutos e 42 segundos nessa reta final, Guilherme Boulos tem 4 minutos e 38 segundos e Ricardo Nunes 3 minutos. A palavra então agora com Pablo Marçal. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Bom, o Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra é sua. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai, eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Ele vem com o negócio das ondas, ele foi atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o da Atena. Eu não cairei nisso. Mas eu quero falar de algo importante, da questão das mulheres. Eu inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera. Eu vou fazer um desse em toda a cidade, dentro do Paulistão da Saúde, que eu já estou construindo na Zacnac, que tem hospital dia, toda a infraestrutura para as mulheres. Isso que é de fundamental importância. E tem mais, o programa Guardiãs Maria da Penha da GCM era só no centro de São Paulo. Eu estendi para toda a cidade, ampliei o número de viaturas e o número de policiais. E é esse avanço que a gente quer continuar na cidade, com verdade, sem mentira, né, sem colocar coisas que não são realidades. Você está aí no bairro, você está vendo as melhorias chegar para você. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, e é isso que eu quero continuar fazendo, e te peço o voto no 15. O candidato Pablo Marçal pediu o direito de resposta e pediu também a palavra. Tabata Amaral também pediu a palavra. Primeiro Marçal, depois Tabata. Marçal? Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Pedido de resposta negado ao candidato Pablo Marçal. Tabata Amaral tem a palavra agora. É uma pergunta para as mulheres que estão nos acompanhando. Muita falação, muito desrespeito. Mas você, mulher, durante a gestão de Ricardo Nunes, se sentiu mais segura nas ruas de São Paulo ou não?
Você, mulher que tem um filho na escola pública, está vendo o seu filho ter mais oportunidades, se desenvolver mais, sim ou não? É essa a pergunta que a gente deveria estar debatendo. Quem faz a pergunta agora no debate é o candidato Ricardo Nunes. E segundo o sorteio, quem vai responder é a candidata Tabata Amaral. Nunes, 30 segundos para sua pergunta. Deputada Tabata, a Thaís trouxe aqui uma pergunta importante sobre o seu não voto na questão dos jogos. Dia 31 de outubro do ano passado também teve uma outra votação importante lá na Câmara dos Deputados, que era o aumento de penas. Você está falando de segurança, de mulheres, de furto. Mas a oportunidade como deputada, que era votar a favor do aumento de pena para esses casos de roubo e de furto, a senhora não votou também. O que justifica a ausência dos votos lá e um discurso totalmente diferente? Lembrando que essa é a última pergunta e vocês têm esse tempo aí que sobrou para vocês utilizarem antes das considerações finais. A resposta agora é com a candidata Tabata Amaral, que tem 1 minuto e 29 segundos ainda. Meu posicionamento sobre isso é conhecido. Perdi essa votação, mas ficou registrado. Sou sim favorável ao projeto e não só sou uma das deputadas mais frequentes no Congresso, mas a única que entre 2018 e 2022, dos 10 mais votados, esquerda-direita, Lula-Bolsonaro, conseguiu aumentar a votação, especialmente nas periferias. Nessas horas, a opinião que importa é a do povo. E é por isso que eu estou aqui pedindo o seu voto, para conhecer a minha trajetória, para conhecer o meu projeto para São Paulo e para votar 40 no dia 6 de outubro. As pesquisas já estão mostrando, saiu uma hoje cedo e eu cresci mais uma vez. Mas o que vale mesmo é o seu voto na urna, então peço o voto no 40. A Tabata ainda tem 45 segundos e Pablo Marçal ainda tem 4 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos 4 minutos e 38 segundos, Ricardo Nunes 1 minuto e 58. O Pablo Marçal pediu a palavra e também Ricardo Nunes pediu a palavra, é isso? Pediu a palavra Ricardo Nunes na sequência. Primeiro, Pablo Marçal. Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Ricardo Nunes. Só para falar com relação a você perceber, tem muita coisa que falam, mas na prática, né, a hora de ir lá e apertar o botão, aí fala de vários problemas. Está lá, não vota a favor. Então, é essas questões que a gente precisa observar, né? Tem muitas coisas aqui que estão se falando, separar aquilo que é o discurso, aquilo que é a prática, aquilo que as pessoas falam por conta do período eleitoral ou aquilo que é a sua história de vida. Então, fazer essa observação que eu acho que é muito importante. Nós temos para decidir o futuro da cidade. Decidir aquilo que os 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo vai querer para os seus próximos 4 anos. Eu fui presidente de entidades, empresário, vereador por 2 mandatos. Um trabalho muito bacana, eu fiz presidindo várias CPIs, atuando como relator do orçamento várias vezes, relator da LDO, vice-prefeito e prefeito. A cidade de São Paulo ainda tem muita coisa para fazer, gente, muita coisa, mas indiscutivelmente. Os dados são de que nós estamos com o menor índice de desemprego desde 2015. Nós fizemos muitos avanços na área da saúde. Tem muita coisa para fazer? É óbvio. A gente diminuiu a fila da saúde. Preciso continuar trabalhando porque ela vem diminuindo cada vez mais para zerar a fila. A gente hoje tem a alegria de ter todas as crianças com vaga de creche. O maior programa de segurança alimentar da história da cidade. Então, é essa observação que eu te peço. Para o domingo, você poder ir lá se encontrar com a urna, exercer o momento mais importante da cidadania, mas com as verdades. Essa coisa fundamental para que a gente possa ter nossa cidade, nos próximos 4 anos, seguindo no caminho seguro. Pablo Marçal pediu a palavra e também Guilherme Boulos. O primeiro foi o Guilherme Boulos que pediu a palavra. Boulos. Já que você falou em verdade, Ricardo, tem uma série de questões sem resposta aqui. Você, infelizmente, deixou pouco tempo, mas vamos ver se você consegue, nesse tempo final, responder alguma dessas questões. Os inquéritos da máfia das creches que você está sendo investigado. Insiste em negar, mas está. Gente, isso é reportagem, basta as pessoas pesquisarem. Tá. Você sabe o risco que isso tem, que não é só para você, é para São Paulo. É uma investigação grave, inclusive utilizando, num dos casos, uma acusação de utilização da sua esposa como laranja. Existe uma acusação real que foi colocada em relação ao boletim de ocorrência, que você precisa responder. Pablo Marçal é um provocador, é isso que ele é. Mas existe uma acusação real. Aqui no UOL, na sua sabatina, você negou
o BO e foi desmentido pelas próprias jornalistas, dentre elas a Fabíola, que conduzia. Sim, não dá para você querer ficar tapando o sol com a peneira. Agora, para além de responder essas questões, eu queria que você respondesse uma outra, que você também ignorou no debate da TV Record antes de ontem. Foi perguntado pela jornalista e você, de maneira desrespeitosa, ignorou. O Bolsonaro vai indicar cargo na sua gestão, caso você fosse reeleito? Vai? Por favor, candidato Ricardo Nunes, o senhor só pode falar a hora que eu lhe der a palavra. O senhor pediu o direito de resposta e foi concedido ao senhor. Então, o senhor tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Muito obrigado. Olha, a gente tem aqui pessoas que estão nesse processo eleitoral, que não têm experiência e que vêm com uma série de mentiras. Eu quero falar com você. Eu tenho 30 anos na vida pública. 30. Nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. A minha vida inteira, inclusive como vereador, exerci de forma contundente combate à corrupção. Não existe absolutamente nada disso que o senhor Guilherme Boulos está falando. Nessa investigação da Polícia Federal, aliás, tem 2 traumatizados aqui, né? O traumatizado com a Polícia Militar, que sempre correu, o traumatizado com a Polícia Federal, que já foi preso pela Polícia Federal. Inclusive, pouco tempo atrás aqui o senhor Marçal teve a Polícia Federal na casa dele. E da minha parte, eu garanto para vocês, eu sou pai de 3 filhos, avô do Ricardinho, eu nunca tive nenhum envolvimento com nada e nunca terei. Nunca terei. Essa é a grande verdade, não caia na conversa dessas pessoas, não. Porque a gente tem uma vida correta e séria. Guilherme Boulos pediu o direito de resposta, está sendo analisado pela nossa comissão e Pablo Marçal pediu a palavra. Só registrar minha indignação em relação a esse direito de resposta do Ricardo, porque não faz sentido nenhum, não teve ofensa, mas tudo bem. Ricardo, responda para nós, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo. Não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Bom, alguém se manifesta? Porque nós vamos então para as considerações finais. Vamos usar os últimos tempos. Então, mas quem quer... Calma, quem é que quer falar primeiro? Quem é que quer falar primeiro? Alguém levanta a mão para se manifestar. Vamos na ordem dos púlpitos. Então, primeiro, Ricardo Nunes, que ainda tem 23 segundos. O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado. Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar fazendo... É a administração do tempo, candidato. Crítica? Foi conforme o combinado. O senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida, 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 20... O Pablo Marçal pediu a palavra antes então de a gente ultrapassar e zerar o cronômetro. O Pablo Marçal, que ainda tem tempo, pode falar. O senhor pode falar. Obrigado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência. Olha, além desse tempo ainda do banco de tempo, a gente tem 1 minuto para as considerações finais de cada um dos candidatos. Agora o que a gente está fazendo é zerando e conforme aqui as pessoas forem levantando, a gente pode continuar o debate, entendeu? Temos aí algumas pessoas que ainda com algum tempo. Bom, ele está aqui. O direito de resposta de Guilherme Boulos foi negado, segundo a comissão. E quem então começa a falar agora é Ricardo Nunes, que tem 23 segundos. Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo. Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. Ele tem ainda 2 segundos, então, agora o Ricardo Nunes para falar. E agora ele pediu a palavra o Pablo Marçal, mas ele pediu também direito de resposta que está sendo analisado. Então, a palavra primeiro, enquanto seu direito de resposta está sendo analisado.
A cidade de São Paulo, por favor. Esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo. E o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? Bom, seguindo a ordem aqui, Guilherme Boulos, que ainda tem 3 minutos e 12 segundos. A palavra com Boulos. Olha, gente, vocês viram. E eu acho que cabe a cada um fazer a comparação e definir. Eu me preparei para ser prefeito de São Paulo, estudei cada ponto dessa cidade, trouxe a Marta como vice, fui conhecer experiências e soluções internacionais. Tive com a prefeita de Paris, conhecendo o projeto de redução de distâncias, com esse prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conhecendo o projeto de reaproveitamento de espaços ociosos, também numa grande metrópole, com a prefeita de Santiago, conhecendo os corredores verdes, com o prefeito de Bogotá, conhecendo também o sistema de segurança e como eles enfrentaram uma Cracolândia. A gente se preparou. Infelizmente, alguns rebaixam muito o nível do debate. E é isso que eu quero alertar você. Nós estamos na reta final e nós temos um desafio de não deixar São Paulo cair na mão de uma turma que junta atraso, ódio, coisas suspeitas e não explicadas, como no caso do Ricardo Nunes, não é? Um projeto absolutamente de raiva, de ódio, de violência, como é o caso do Pablo Marçal. É isso que vai estar em jogo no próximo domingo para você tomar essa decisão. Por isso eu peço o seu voto no 50. Bom, o direito de resposta de Pablo Marçal foi aceito. Ele tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você está vendo agora, esse olhar é de alguém que está me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone está aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro. Bom, a candidata Tabata Amaral tem ainda 45 segundos. Eu só tenho uma coisa a dizer. O voto da mudança com honestidade e seriedade é 40. Pablo Marçal pediu a palavra. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso, que eu não vou levar isso para o debate da Globo. Me ajuda. Resolve essa questão logo. Vou voltar aqui a circular pelos candidatos para eles zerarem o seu banco de tempo. Ricardo Nunes tem 2 segundos para falar. Ricardo Nunes. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo. É a regra do debate que o senhor assinou, candidato. A gente falou, avisou, inclusive, que teriam 20 minutos para cada candidato. Guilherme Boulos ainda tem 1 minuto e 59 segundos. A palavra com Guilherme Boulos. Bom, gente, Pablo Marçal falar de moradia é impressionante. Lá na África, em Angola, ele prometeu fazer 300, arrecadou dinheiro do jeito como ele costuma fazer, enganando as pessoas, fez 30, deixou 270 famílias vulneráveis na mão.
lamentavelmente. Esse é o Marçal, todo mundo sabe. Né? Ele é um personagem. Né? Ele, uma hora diz uma coisa, ele dizia antes, no tempo que era coach, ele dizia que o pobre era pobre porque merecia e por aí vai. Agora ele quer ir nas periferias, dizer que ama pobre e tal, e é recebido com cadeiras no Grajaú. Mas eu queria notar também essa situação do Ricardo Nunes não responder as coisas. É grave. Não respondeu novamente se o Bolsonaro vai indicar a gente ou não na sua gestão. Qual é a conclusão que a gente pode tirar? Não respondeu sobre as várias investigações em relação a ele e sobre o boletim de ocorrência de violência doméstica. Então, gente, como é que uma pessoa que não abre a sua vida, não abre o seu coração, não se coloca, não responde sobre as questões, pode continuar como prefeito de São Paulo? Não dá. Lembrando que o candidato Ricardo Nunes não tem mais tempo, mas terá 1 minuto nas considerações finais. Pablo Marçal pediu o direito de resposta, foi negado, mas ele pediu a palavra. A palavra está com Pablo Marçal. Por favor, candidato, não fale fora do microfone. Isso foi o combinado, senão eu teria que dar uma advertência. Por favor. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos, não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem. Eu sou casada com um bandido. Zanini da Folha de São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, está sendo analisado. Tabata Amaral, então, agora dá sequência. Tem 39 segundos ainda. Aquele era o direito, eu pedi na vez dele, Não. agora é minha vez. Não, mas você usou o seu 1 minuto de um direito de... Agora eu estava dando a palavra para você. Você quer falar de novo? É porque eu pedi na vez dele. Agora Então, é minha vez. Ok. Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Guilherme Boulos pediu a palavra, ele ainda tem 52 segundos no seu banco de tempo. A palavra com Boulos agora. Só para mencionar, o desespero do Marçal é tão grande na reta final que ele tenta criar confusões a respeito do nosso número. Né? O nosso número é 50, apoiado pelo PT, apoiado pelo presidente Lula. Ele faz isso nos debates recorrentemente para tentar criar uma confusão. Quem votar no 3 vai anular o voto. Então, por isso, os nossos eleitores sabem muito bem que é 50 e o desespero do Marçal não vai ganhar, não vai dar certo. Pablo Marçal pediu a palavra. Se você somar 13, que é o número do PT, mais 15, que é o número do cara que não assume o porquê que a esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência contra violência doméstica, dá 28. Lembra disso. E você que é do PT, que não gosta desse cara aqui, eu sei que você vai digitar o 13. Eu não estou falando para confundir, é porque você não quer nenhum desses caras. Mas antes, digita 28 e confirma. Tabata Amaral ainda tem 39 segundos no seu banco do tempo. Tá cansado desses caras? Eu também tô. Eu sou a única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo com a Atlas, e tô crescendo na pesquisa. Conto demais com seu voto no 40, porque vocês sabem que podem contar comigo. Pablo Marçal pediu a palavra. A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, ela tem a síndrome do Ciro Gomes. Venço todos vocês no segundo, mas não vai ter segundo turno, e se tivesse, você jamais iria. O segredo da eleição é ser amado e odiado. Agora, o que você faz com isso na reta final é o que vai resolver a eleição. Bom, alguém mais quer falar? A gente pode ir para as considerações finais? Não. Vai, Guilherme Boulos pediu a palavra. Não, eu estou fazendo... Não, ele está a última rodada. Porque como ninguém está pedindo a palavra, até para explicar aqui para o eleitor que está nos acompanhando, porque esse é um modelo diferente e está bem interessante a gente ver. Eles vão levantando a mão. E aí a gente está na reta final, eles estão administrando esses segundos finais que eles ainda têm no seu banco de tempo. Ricardo Nunes não tem mais nada, Boulos tem 25 segundos, Tabata tem 25 segundos e Pablo Marçal 29. Como eles não estão pedindo a palavra, eu vou rodar conforme a ordem do sorteio. Então começo com Guilherme Boulos. Gente, eu quero dizer aqui, antes das considerações finais, reforçar para você pôr a mão na consciência e ver o que está em jogo nessa última semana.
Faltam 6 dias para definir os próximos 4 anos. Para São Paulo, com impacto para todo o país. E nós temos que evitar o risco que representam 2 candidatos do atraso, do negacionismo, do bolsonarismo na nossa cidade. Por isso, vote 50. Agora ele zerou o banco dele de tempo. Pablo Marçal pediu a palavra. Pablo. 28. Só isso mesmo. Tabata Amaral. A melhor resposta que a gente pode dar para esses marmanjos é colocar à frente da prefeitura 2 mulheres, porque eu tenho uma professora como vice, que vão com seriedade e honestidade enfrentar os problemas de São Paulo e trabalhar como se todo dia fosse véspera de eleição. É 40. Pablo Marçal. 28. E a Tabata tem 8 segundos ainda, Tabata. Aproveito para reforçar, o voto da abundância, com seriedade e honestidade, é 40, conto com vocês. Nós vamos então às considerações finais. O Pablo Marçal tem 26 segundos ainda. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28, independente de quem você queira votar. Você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno. E assim a gente vai para a reta final do nosso debate de hoje, debate UOL e Folha. E segundo a ordem do sorteio, nas considerações finais, o primeiro a falar é Ricardo Nunes, depois Pablo Marçal, depois Tabata Amaral e, por fim, Guilherme Boulos. Então, 1 minuto para as considerações finais do candidato Ricardo Nunes. Muito obrigado ao UOL, à Folha, pela realização. Cumprimentar você que está nos acompanhando. Governar essa cidade de 12 milhões de pessoas exige muita estabilidade e tranquilidade. Você vê esse rapaz aí que já deu golpe em todo mundo, condenado desde jovem, e agora deu um grande golpe em pessoas humildes lá na África. Foi até para a África aplicar golpe. Eu não fiz aqui um banco de horas para poder enganar você ou para poder fazer um jogo de maldade, porque eu vim aqui de boa fé, para falar com você do que a gente precisa observar com relação a essas eleições. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, estamos nos dedicando e precisamos continuar avançando, fazer o Paulistão da Saúde, fazer o Centro de Exame das Mulheres, fazer as mais 12 UPAs, fazer as mais 25 UBSs, continuar o nosso maior programa habitacional e a cidade gerando emprego e renda. Num caminho seguro, com tranquilidade, porque é isso que depende de 12 milhões de pessoas, de um prefeito com estabilidade. Vote 15, vote Ricardo Nunes. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, foi negado e ele tem agora 1 minuto para as considerações finais. Não, o segundo sorteio é o senhor fazer as considerações finais. Parabéns aí pelo debate, UOL e Folha. E faz o M, vocês estão aí. É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag, responde Ricardo. Ele não responde. Não dê confiança para um cara que não tem pujança e depois que aquele apelido que eu coloquei nele de fruta, que é bananinha, ele fica com raiva. Mas um cara que agride mulher e não assume o porquê que foi registrado, não merece seu voto. E nem adianta pedir direito de resposta. É o seguinte, acabou a palhaçada nessa eleição. Uma não tem experiência, o outro tem que ser aposentado para ir para a cadeia e o outro já passou do ponto, já sabe que é extrema esquerda, que a imprensa inclusive não trata disso. É um radical de marca maior que apoia a ditadura, chega disso. Eu peço a gentileza de você votar no 28 para eu servir você, servir sua família. Quero dar um beijo no seu coração. Todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28 e confirma. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, está sendo analisado. E nesse momento quem faz as considerações finais é a candidata Tabata Amaral. Quem não lhe respeita no período eleitoral, com toda certeza não vai lhe respeitar nos próximos 4 ou 8 anos. São Paulo merece muito mais do que isso. São Paulo merece ter uma escola pública com robótica, intercâmbio, basquete, teatro. São Paulo merece de um transporte público que funcione. São Paulo merece poder andar nas ruas sem ter que esconder o celular, sem ter medo do assediador.
São Paulo merece ter uma prefeitura que trabalhe todos os dias para cuidar de você, para a gente estar pronto para enfrentar as chuvas do começo do ano, para a gente estar pronto para incentivar a cultura quando vier o carnaval, para a gente estar pronto para recompensar o empreendedor, a empreendedora. Prefeito, prefeita tem que trabalhar para você. Não é para ganhar like, não é para ter poder, não é para se aparecer. E eu peço a vocês essa oportunidade. Tenho vivência, mostrei nos 6 anos no Congresso que sei juntar, que sei entregar e conto demais com essa confiança. Vocês sabem que podem contar comigo, é 40 e eu conto com você. Quem agora faz as considerações finais é o candidato Guilherme Boulos. Gente, vocês viram como, aliás, durante toda essa campanha, eu fui atacado de maneira baixa, desleal, com mentiras, de todas as formas. Porque o que existe hoje é um medo real em relação à mudança. Eu já me posicionei de maneira firme em relação ao que a gente representa para São Paulo. Uma mudança que não vai permitir que os esquemas atuais continuem. Uma mudança que vai pegar o orçamento da cidade mais rica da América Latina e distribuir ele bem, de forma eficiente, com qualidade de gasto público, com transparência. Por isso atacam a gente tanto. E esse é o risco. Nós estamos a 6 dias de uma decisão muito importante. De um lado, um aventureiro, que nem da cidade é. Do outro, um que teve a chance e não fez. 3 anos e meio, uma gestão muito ruim. Por isso, a candidatura da mudança, de quem quer mudança de verdade na cidade de São Paulo, é comigo, é com a Marta, é 50 no dia 6 de outubro. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado e também fica aqui registrada a advertência ao candidato Pablo Marçal, que utilizou um apelido durante a sua última fala. Bom, com isso, nós vamos ao encerramento do nosso debate. Queria agradecer a você que nos acompanhou aí em casa, pela sua audiência. Quero agradecer aqui a todos os candidatos presentes também, que estiveram aqui conosco hoje, aos organizadores do UOL e Folha. E lembrando também que aqui a gente fez o debate, mas antes fizemos 2 rodadas de sabatina e que estão disponíveis aí nos nossos canais, no YouTube, tanto do UOL quanto da Folha, sabatinas com os candidatos, com todos os candidatos e com as propostas e os planos de governo de cada um deles. Agradeço demais a sua companhia. Siga agora com a cobertura e as análises do pós-debate com os nossos colunistas na apresentação de Natália Mota. Muito obrigada e um bom dia a você.